Glória a Deus. Deus é bom. Todo tempo. Falou tudo. Na segunda-feira agora, eu e minha esposa, junto com os nossos filhos, nós resolvemos tirar uns diazinhos para descansar. Então na segunda-feira nós saímos daqui depois do almoço e fomos dar um passeio até Búzios. E retornamos hoje. E foi uma viagem muito boa, muito gostosa. Fui eu, Márcia, os 3 meninos. Confesso para os irmãos que foi muito cansativo. Achei que eu ia descansar, voltei mais cansado. Porque tomar conta de 3 meninos não é mole não. Mas tivemos momentos maravilhosos ali. Rimos muito, brincamos e tal. Mas o que mexeu muito conosco nessa viagem aqui na nossa ida, todas as vezes que nós entramos no nosso carro, seja qual for o lugar, a primeira coisa que nós fazemos é orar. E a gente até fica perguntando, quem vai orar hoje? Aí, hoje sou eu, hoje sou eu, hoje sou eu. E é interessante que o pequenininho Davi, a gente fala assim, fecha os olhos, vamos orar. Aí ele fecha o olhinho, aí no final ele, me. E nós começamos a orar pedindo ao Senhor que pudesse colocar anjos nos guardando, nos levando até o nosso destino e nos trazendo debaixo da sua mão poderosa. E teve um momento na ida, estávamos ali em Manilha, e de repente eu estava na esquerda, aí eu joguei para a direita, fui cortar um carro, parei atrás, diminuí a velocidade depois porque um ônibus começou a diminuir, e quando eu voltei para a esquerda, eu não sei o que aconteceu com o carro que estava na direita, na frente do ônibus, ele jogou para o lado, ele bateu num carro, e quando ele bateu no carro, o outro carro veio daqui cantando o pneu, isso assim, metros da gente, e eu pisei no freio, mas se eu tivesse pisado de uma vez só, o carro talvez fosse sair, eu travei, soltei, travei de novo, fui travando, eu sei que, eu tenho certeza que foi a mão do Senhor que nos parou. Os 3 carros, 2 carros aqui, mais um aqui, os carros colidiram assim, ó, buf, na nossa frente, questão de, sei lá, 2 metros na nossa frente, só deu tempo de eu dar uma freada forte, tirar e ir embora, e veio mais um carro atrás também, engavetou também, eu sei que foi uma batida muito feia, mas foi literalmente um livramento. E no momento em que nós saímos daquele ocorrido ali, eu parei o carro no acostamento e eu falei, vamos orar. E começamos a agradecer a Deus pelo livramento. Os meus filhos estavam dormindo, né? Mas o João tinha acabado de acordar, o Leozinho dormindo, o bebê também dormindo. Estava eu e a Márcia só, acordados. E de repente começamos a orar e comecei a explicar para eles o que tinha acontecido. E eles começaram a perceber. E eu falei para eles, está vendo a importância de uma oração? E eles começaram a entender o verdadeiro valor de uma oração. E o que eu quero dizer com isso? Existem alguns livramentos que nós recebemos. Esse, por um acaso, nós vimos com os nossos olhos naturais o livramento do Senhor. Mas existem livramentos que nós recebemos e que nem sabemos que recebemos. Às vezes você sai de casa, fura um pneu e você começa a reclamar que o pneu está furado, mas aquilo é um livramento de Deus para a tua vida. Às vezes você sai de casa, você percebe que esqueceu alguma coisa, você retorna para pegar, você fica aborrecido porque você tem que retornar, mas aquilo é um livramento de Deus. Existem momentos em que nós não entendemos o porquê das coisas, mas a Bíblia diz que em tudo dai graça. Então eu quero nesse momento agora com você, eu quero orar, eu quero agradecer pelo livramento que o Senhor nos deu e quero agradecer também pelos livramentos que Ele tem dado a você e que você às vezes nem sabe. Pai, graças te damos, porque a Tua palavra diz que tudo está debaixo do Teu controle. Sabemos que o Senhor é o Deus que está presente em todos os momentos. Às vezes não percebemos aquilo que o Senhor está fazendo, mas sabemos que Tu estás fazendo. Eu quero te agradecer pelo livramento que o Senhor trouxe à minha vida, da minha esposa e dos meus filhos. Eu tenho convicção plena que o Teu anjo paralisou aquele carro, o nosso carro, de modo que nenhum acidente aconteceu conosco. Nós choramos também naquele momento pelas pessoas envolvidas naquele acidente. Não sabemos exatamente o que aconteceu com elas, mas eu quero te glorificar, porque eu sei que em todo tempo Tu és bom, e a Tua misericórdia dura para todo sempre.
Eu quero te agradecer pelos livramentos que tu tem dado à tua igreja, ao teu povo, a um povo escolhido por ti. E eu quero que esta noite o teu Espírito possa pairar sobre nós, nos ensinando o verdadeiro conceito do que é livramento. Tu colocaste algo no meu coração e esta noite eu quero compartilhar a tua igreja. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, me toma por completo nesta noite e fala no íntimo do meu coração e no coração de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso bem forte a Deus. Eu quero pedir que você possa abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, versículo 11. 1 João 3, 11. Nós vamos ler até o 15. Amém? Quem não achou, acompanha aqui. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna, permanente em si. Baseado nesses versículos, Deus me fez lembrar de uma história que você conhece, que está em Gênesis capítulo 4, que fala de Caim e fala de Abel. A Bíblia diz que Deus colocou Adão e Eva no Éden, deu uma ordem para que eles se multiplicassem, que eles dominassem sobre a terra. A Bíblia nos conta que nasce primeiro um filho dessa relação chamado Caim. A Bíblia diz que Caim era agricultor. E a Bíblia fala que logo depois, em seguida, nasce um outro filho chamado Abel. Abel era pastor de ovelhas. A Bíblia continua nos relatando que, certa vez, Caim pegou do fruto da terra e ofereceu para Deus. Abel, por sua vez, ele pegou as primícias do rebanho e ofereceu para Deus. O texto diz que Deus se agradou da oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. A palavra continua nos relatando que Deus chega um momento para Caim e pergunta para Caim: Caim, por que caíste o teu semblante? Presta atenção aqui, por favor. Por que caíste o teu semblante? Em outras palavras, Deus estava já prevendo que aquilo que Caim havia feito, e através da rejeição do Senhor em relação à atitude de Caim, fez com que o semblante de Caim pudesse estar caído. A Bíblia continua nos relatando que Caim chama Abel para passear, ele mata o seu irmão. A Bíblia diz que o sangue de Abel, a terra grita pelo sangue de Abel. E quando Deus pergunta para Caim: Caim, cadê o teu irmão? E ele começa a dizer o seguinte: sou eu o guardador do meu irmão? Deus já sabia que ele havia matado o seu irmão, mas até a resposta de Caim era uma resposta completamente contrária àquilo que ele deveria fazer. Uma coisa é quando nós erramos
e nos arrependemos do nosso erro. E a outra coisa é quando nós erramos, temos consciência do erro e mesmo assim permanecemos firmes naquilo que nós acreditamos que se torne verdade. E Deus, baseado nisso, Deus dá uma ordem para que Caim, ele fosse morar no oriente, no lado leste do Éden, numa terra chamada Nod. Nod, se você procurar estudar, significa fugitivo. Então Caim, que havia sido colocado numa terra, implantado numa terra pelos seus pais, que Deus havia colocado uma promessa sobre eles, que eles deveriam reinar sobre aquele lugar, de repente ele sai daquela situação em que ele havia sido colocado e ele vai morar numa terra chamada Nod, que o significado é fugitivo. E baseado nisso, o Senhor colocou sobre o meu coração um entendimento que eu quero compartilhar com você nessa noite. 2 homens, nascidos do mesmo casal, com atitudes completamente diferentes uma da outra. Entenda uma coisa, Deus deu a oportunidade para Caim da mesma forma que deu para Abel, amém? Então, a oportunidade que Caim teve foi a mesma oportunidade que Abel teve. O problema é que Abel, ele deu uma oferta que agradou o coração de Deus. E a Bíblia diz que a oferta de Caim, o Senhor rejeitou. Porque o problema não está na oferta, mas aquilo que está proposto no teu coração em relação à oferta. E quando Deus ele recebe aquela oferta, ele rejeita a oferta de Caim e ele recebe a oferta de Abel, aquilo que deu, a atitude de Deus em relação àquela situação, fez com que Caim, ele ficasse com seu semblante caído, em outras palavras, ele ficou irado, e ele tomou uma atitude que ele não deveria tomar. E o que eu quero compartilhar contigo nesta noite é, eu dei um tema para essa mensagem que diz, entendendo a minha história. Todos nós temos uma história, todos nós saímos de um lugar e vamos chegar até um outro lugar, amém? Todos nós tivemos um momento de passado, temos um presente e vamos viver um futuro, amém? Então a nossa história, Deus nos deu a oportunidade de nós criarmos a nossa história. As nossas decisões, as nossas atitudes vão determinar aquilo que Deus de antemão já predeterminou para nós. As nossas decisões vão fazer com que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem, ou as nossas decisões vão fazer com que o Senhor rejeite aquilo que nós estamos fazendo. E o que eu quero trazer para a tua memória neste dia é, em Êxodo capítulo 32, nos conta uma história muito conhecida. A Bíblia diz que Moisés, ele sobe um monte para estar com Deus. Moisés estava no monte muito tempo orando ao Senhor, buscando aquilo que Deus havia dado para o povo. E de repente o povo, diz a Bíblia, que o povo chega para Arão e fala, esse tal Moisés aí, peraí, um homem que tinha acabado de libertar o povo começa a chamar Moisés de esse tal de Moisés. Não sabemos o que sucedeu com ele. Em outras palavras, o povo estava dizendo, não sabemos se ele ainda está vivo ou se ele está morto. Nós precisamos fazer alguma coisa. A Bíblia diz que Arão, naquele momento, ele pede para que as pessoas, eu estou resumindo a história, para que as pessoas pudessem tirar os pendentes, tudo que fosse de ouro, trazer para ele. A Bíblia diz que ele coloca aquilo tudo dentro de um burril e ele faz um bezerro de ouro. E ali o povo começa a adorar o bezerro. A Bíblia diz que quando Moisés ele desce um monte, ele escuta aquele barulho, parecia barulho de festa. Ele percebe que o povo estava no alarido só. E quando ele chega perto e ele percebe que o povo estava adorando ao bezerro de ouro, a Bíblia diz que Moisés quebra as tábuas. Moisés se ira. E todo o final da história você já conhece. E isso me fez lembrar de 2 tipos de líderes.
Isso me fez lembrar que existem aqueles líderes que estão preocupados em agradar a Deus e fazer aquilo que Deus pede que eles façam. E existem líderes que estão preocupados, muito mais preocupados em agradar ao povo e serem bem recebidos por ele. E Arão, naquele momento, se permitiu ser um desses líderes. Arão estava muito mais preocupado em agradar o povo e que o povo se agradasse da atitude dele do que propriamente fazer aquilo que Deus havia o chamado para fazer, que era obedecer às ordens de Moisés. Moisés, um líder que se ausenta por um tempo, e quando ele se ausenta naquele momento, a atitude, a liderança estava sob as mãos de Arão. E Arão, ao invés de fazer exatamente aquilo que Moisés havia feito até então, Arão faz algo completamente diferente. Arão estava muito mais preocupado de ser aceito pelo povo do que cumprir os mandamentos de Deus para o povo. Mas pastor, o que isso tem a ver com Caim e com Abel? Entendendo a minha história. Todos nós temos uma história, e a nossa história, em alguns momentos, elas vão entrar em cena e vão fazer com que nós venhamos tomar atitudes que não são atitudes que Deus espera de nós. Mas por termos vivido uma história lá atrás, essa história que nós vivemos vai fazer com que nós venhamos tomar decisões que são completamente contrárias à nossa história, ou melhor, a história que Deus tem para nós. Você está comigo aí? Por você viver uma história, às vezes a tua decisão é completamente diferente daquilo que Deus espera de você. Porque Deus esperava de Caim simplesmente, Deus não estava comparando uma oferta com a outra. Deus queria receber as duas ofertas. O problema é que uma oferta foi feita com o coração e a outra oferta foi feita muito mais do que uma obrigação do que propriamente com o coração. Então o problema não foi a oferta, mas foi a maneira como a oferta foi apresentada. Agora eu te pergunto, os dois tinham a mesma história, os dois haviam sido colocados na terra, os dois tiveram os mesmos pais. O que fez um tomar uma decisão e o que fez o outro tomar uma decisão? No momento em que Caim e Abel nascem, a Bíblia nos conta que Adão e Eva já haviam pecado, já haviam sido tirados de dentro do Éden, amém? Agora, o que a Bíblia nos diz é que, depois que eles foram tirados do Éden, eles precisavam trabalhar e do suor do rosto de Adão, eles iriam comer do fruto, amém? Então eu fico imaginando dois filhos, vendo a atitude dos seus pais, e aquilo implicou em uma decisão e na outra decisão. Talvez Abel estivesse vendo tudo aquilo, entendendo que aquilo nada mais é do que um corretivo de Deus para a vida do seu pai. Mas talvez Caim, olhando tudo aquilo, achou que de repente Deus estaria sendo injusto com aquilo que Deus havia feito sobre ele. Mas entenda uma coisa, Deus não foi injusto com Adão. Deus havia dado uma ordem para Adão que ele podia desfrutar de tudo, mas não poderia tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós percebemos que as ordenanças de Deus, elas sempre são as mesmas. E quando nós tomamos a decisão de tocar em algo que Deus manda que nós não venhamos tocar, aquilo vai trazer uma consequência para a nossa vida. E a consequência da nossa vida vai fazer com que os nossos filhos possam observar de uma maneira clara ou de uma maneira escura. As decisões que nós tomamos vão recair automaticamente sobre os nossos filhos. E se eles não tiverem maturidade para entender a correção de Deus, provavelmente, de repente, uma atitude nossa vai fazer com que os nossos filhos possam ir por um caminho muito pior do que nós começamos a andar. E o que é entendendo a minha história? Pastor, eu vim de uma comunidade, eu vim de uma família muito pobre, onde eu via os meus primos, os meus pais, os meus irmãos roubarem. E por isso que eu também entrei para o roubo. Ei, peraí, nada justifica a tua atitude. Não é porque o irmão ali na esquina rouba, porque eu vou roubar. Não é porque o irmão ali na esquina não ama o seu irmão, que eu vou deixar de amar o meu. Não é porque as pessoas fazem que nós vamos fazer.
Deus nos deu a oportunidade, como nós lemos aqui ainda há pouco em 1 João, capítulo 3. Aquele que diz que ama o seu irmão, mas na verdade não ama, esse é homicida. Porque como você pode amar a um Deus que você não vê e deixar de amar um irmão que você enxerga? Como você pode se dizer um homem santo de Deus, uma mulher santa de Deus, se você não cumpre os princípios de Deus, que é amar o teu próximo como a ti mesmo? Como você quer mudar a tua história de vida, se você traz uma herança, você carrega contigo uma herança, aonde você ainda não entendeu que independente de quem você era, você hoje, estando em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. As coisas antigas se foram, eis que tudo se faz novo. Não importa a família que você nasceu, não importa o momento em que você está vivendo, mas o que você precisa entender nesta noite é: a tua decisão vai fazer com que você possa alcançar aquilo que Deus tem para você. A tua decisão vai mudar não só a tua história de vida, mas a história de vida de todos aqueles que virão depois de você. Quando nós olhamos para Êxodo 32, nós percebemos ali um povo que se agradou da atitude de Arão. Perceba uma coisa, logo depois que Moisés desce, a Bíblia diz que Moisés, naquele momento, ele dá uma ordem, ele pergunta: quem é do Senhor, venha para cá, quem não é, fica contra. A Bíblia diz que os levitas vieram para o seu lado e ele, naquele dia, foram mortos mais de 3.000 pessoas. Então, a consequência de um pecado é a morte. Amém? Então todo pecado ele traz uma consequência, que é a morte. Quando você vai para Atos capítulo 2, no primeiro momento em que desce o Espírito Santo, a Bíblia diz que logo depois da descida do Espírito Santo, Pedro prega para uma multidão e mais de 3.000 pessoas se convertem ao Senhor. Toda a consequência do pecado, depois de passar pelo sangue, ela precisa trazer uma recompensa. Tudo aquilo que você fez no passado, depois que você é lavado e remido pelo sangue, a Bíblia fala em João capítulo 6, quando Jesus chega ali, ele começa a falar: se beberdes do meu sangue, é o sangue da nova aliança. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: assim como a terra, ela gemeu, ela gritou com a morte de Abel, a terra gemeu, era necessário que um cordeiro, sem mancha, sem ruga e sem defeito, fosse morto, para que o mesmo sangue, ou melhor, para que o sangue inocente pudesse cair na terra, para limpar a mesma terra que gemia por causa de um pecado lá atrás. Você está aí? O que Deus espera que nós possamos trazer diante da sua presença, nada mais é do que nós entendermos o verdadeiro sentido da obra da cruz. A obra da cruz, ela foi feita para que nós fôssemos livres do pecado. Uma coisa é você pecar, você se arrepender e você receber perdão. A outra coisa é você não entender que você está pecando e permanecer no pecado. Ou talvez até perceber que continua pecando e permanecer naquilo que você está fazendo. Todas as vezes que Deus nos chama para uma obra, para uma missão, para um propósito, Ele nos chama para que nós possamos responder aquilo que realmente Ele tem para nós. Como assim, pastor? Quando Deus te chama para andar com Ele, Ele não te chama para simplesmente mudar a tua história de vida, mas Ele te chama para que você possa ser um instrumento usado por Ele. E da forma que você vai ser usado, é a mesma forma que Ele vai abençoar a tua vida. Tudo que você faz para Deus, Deus faz por você. Quando o pastor Rômulo falava aqui sobre oferta, oferta é gratidão. Oferta não fala de valores, oferta fala de futuro. E eu concordo 100% com o que ele falou. Porque tudo aquilo que eu faço para Deus vai determinar quem eu serei nele. O que nós precisamos a cada dia é entender que o Evangelho ele não é tão complexo como muitos pensam. O Evangelho é simples. O Evangelho simplesmente precisa ser entendido. Quando Caim
mata Abel. Abel havia feito algo que havia agradado o coração de Deus. Abel não fez nada contra Caim para poder ser morto. Abel simplesmente agradou o coração do Pai. E assim tem sido nos dias de hoje. Muitas pessoas têm agradado o coração do Pai, e muitos irmãos se levantam para trazer morte sobre a vida dessas pessoas. E o grande X é: nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos viver o verdadeiro amor de Cristo. Nós não precisamos matar ninguém para ser aceito por Deus. Nós só precisamos entender aquilo que Ele espera de nós e retribuir aquilo que Ele espera. E Pai, pastor, e o que Cristo espera de mim e de você? Obediência. Cristo só espera a obediência. Se Caim tivesse pego a melhor parte da sua oferta e tivesse feito como Abel, eu garanto para você que o Senhor havia recebido a sua oferta, assim como recebeu a oferta de Abel, e não haveria morte. Então você percebe que a morte, ela entrou por causa da desobediência de uma pessoa. A morte, ela sempre chega porque alguns não entendem o propósito, e esses que não entendem o propósito se revoltam contra o propósito e acabam tomando decisões que não deveriam tomar. Existe um propósito, e o propósito é único. Ele não é dois, nem são três, não são dois, nem são três. O propósito é um: obedecer a Cristo. E quando nós obedecemos, somos aceitos por Ele, e automaticamente o nosso semblante, ele não vai cair. O nosso semblante vai sempre estar feliz, porque o Senhor recebeu a nossa oferta. E eu não falo de oferta financeira, eu falo de oferta de coração. Você é a verdadeira oferta, eu sou a verdadeira oferta. Muito mais do que aquilo que nós temos, é aquilo que nós somos. Deus não está preocupado com o que temos, porque tudo que temos não é nosso, é dele, e Ele nos emprestou para ter. Mas Ele está muito preocupado em quem somos, porque quando você faz com que tudo aquilo que aparentemente não era, passe a ser. Mas quando você tem, aquilo que parece ser, deixa de ser e passa a não existir mais. Você está aí? Quando Arão, ele faz o bezerro, ele percebeu que ele agradou uma multidão. Você consegue perceber a diferença entre Caim e Abel, e Arão e Moisés? Caim, preste atenção, ele ofereceu uma oferta a Deus, mas essa oferta não foi recebida por Deus. Abel ofereceu também uma oferta, e o Senhor recebeu a oferta de Abel. Agora, Arão, ele não deu nenhuma oferta para Deus, mas ele deu uma oferta para o povo, porque ele queria ser recebido pelo povo. Por outro lado, Moisés estava no monte, se conectando com Deus e oferecendo o seu coração em troca de conduzir um povo de mais de 3 milhões de pessoas por um deserto até uma terra prometida. Então, Arão, ele não oferece aquilo que Deus iria se agradar dele, mas a oferta dele era muito mais preocupado com aquilo que o povo iria receber dele. O que eu quero deixar para você nesta noite é: não se preocupe se você está ou não agradando o povo, mas se preocupe simplesmente em obedecer os mandamentos do Senhor e oferecer para Ele uma oferta agradável. Porque quando a tua oferta, ela é recebida por Ele, independente se alguém recebe na terra, você está fazendo a tua parte. E quando a tua oferta é recebida por Ele, Ele se encarrega de tocar no coração daqueles que até então não tinham recebido a oferta, para poderem receber aquilo que Ele tem para eles.
Andar com Jesus é algo lindo, é algo perfeito. Andar com Jesus é a coisa mais linda da face da terra. Agora, eu te pergunto, é fácil andar com Jesus? Não. Andar com Jesus é você negar a si mesmo. A palavra de Deus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Negar-se a si mesmo é você deixar de ser quem você gostaria de ser, para ser quem Deus te chamou para ser. É você não viver um evangelho da prosperidade, mas é um evangelho da renúncia. É um evangelho onde Cristo, Ele é o centro do teu coração. E Ele é realmente aquele que vai mudar a tua história de vida. Quando alguém te oferecer um evangelho, que tudo pode, creia que esse não é o evangelho deste livro. O evangelho deste livro é um evangelho de renúncia. É um evangelho onde você morre para si mesmo, para você poder viver para Deus. E quando você vive para Deus, aquilo que você tanto desejava viver na terra, o Senhor se encarrega de te entregar tudo aquilo que você gostaria de viver. Assim é o evangelho de Cristo. Glorifica a Deus. Agora, a pergunta é: se nós olharmos pelo ângulo da mente de Caim, será que Caim tinha os seus motivos para tomar a decisão que ele tomou? Será que Caim, se você estivesse no lugar de Caim, será que você faria a mesma coisa que Caim fez? Porque hoje você lê a Bíblia e você condena Caim. Mas a pergunta é, se você estivesse lá no mesmo lugar que Caim, será que você tomaria a mesma atitude que Caim? Você tenta fazer o teu melhor. Preste atenção aqui. Você tenta fazer o teu melhor e você apresenta para Deus o teu melhor. E Deus rejeita a tua oferta. Será que você teria a mesma atitude que Caim? Só que eu garanto para você que Caim não fez o seu melhor. Caim fez aquilo que ele acreditava que deveria ser feito. E é isso que eu quero chamar a tua atenção nesta noite. Não faça aquilo que é necessário. Faça aquilo que agrada a Deus. Todas as vezes que você vai fazer alguma coisa para Deus, faça o teu melhor. Se você pode fazer melhor, faça melhor ainda. E quanto mais você puder fazer melhor, continue fazendo, porque assim é uma vida de aprovação diante do Pai. Deus conhece as tuas limitações e Ele sabe tudo o que você pode e o que você não pode. E quando você faz alguma coisa mostrando para Ele que é o teu melhor, mas Ele sabe que não é o teu melhor, creia nisso, a tua oferta não é recebida por Ele. Deus não está preocupado com a quantidade da tua oferta. Deus está preocupado com a qualidade da tua oferta. Uma coisa é quantidade, a outra coisa é qualidade. Quando Jesus ele para diante do gasofilácio, ele fica apreciando. A Bíblia diz que os homens, leia com calma na sua casa. A Bíblia diz que os homens viam e depositavam muito, diz a Bíblia. E de repente vem uma senhora, uma velhinha, e deposita 2 moedinhas dentro do gasofilácio. E Jesus olha para os discípulos e diz: está vendo essa mulher? A oferta dela é muito melhor do que a oferta de todos esses homens. Porque eles depositaram muito, mas não era tudo o que eles tinham. Era o que eles gostariam de dar. E foi aquilo que realmente eles deram. Agora está vendo essa senhora? Ela deu de tudo o que ela tinha. Então Jesus ele não olha a quantidade da oferta, mas ele olha a qualidade da oferta. Ele olha aquilo que está impulsionando o teu coração a fazer. Por isso quando eu converso com a minha esposa, ela fala assim: mas você vai fazer isso? Eu falo assim: vou. Porque tudo que eu faço para Deus, eu não faço da maneira como eu vou ser aprovado pelos homens. Mas eu faço tudo para Deus de acordo com aquilo que é o meu melhor para Ele.
E se as pessoas recebem ou não, eu não me incomodo, mas o desejo do meu coração é que ele possa receber a minha oferta. E quando você recebe a aceitação de Deus, não importa a aceitação dos homens. O que importa é o Senhor olhar para você, abrir um sorriso e se agradar daquilo que você fez em relação a Ele. Deus não precisa de você e Deus não precisa de mim. Ele é o Deus da nossa vida. Amém? Agora, um pai, quem é pai aqui? Levanta a mão. Você que tem filho pequeno, sinceramente, você precisa do teu filho para trazer recursos para dentro da tua casa? Sim ou não? Não. Amém? Nós não precisamos dos nossos filhos para trazer recursos para dentro da nossa casa, para trazer o sustento. Mas quando nós trazemos o sustento para dentro da nossa casa, agrada o nosso coração ver o nosso filho recebendo aquilo que nós tanto lutamos para trazer para ele. Sim ou não? Assim é o Deus da nossa vida. O nosso Deus não depende da gente para trazer aquilo que Ele tem para nós. Mas quando Ele traz para mim e para você aquilo que Ele tanto deseja, e Ele percebe que nós recebemos aquilo que vem dEle, entendendo aquilo que Ele nos deu, isso sim agrada o seu coração. Que essa noite nós possamos ser como Abel, que nós possamos ser como Moisés, que nós possamos oferecer ao Senhor uma oferta que possa tocar o coração dEle, uma oferta que possa realmente mudar a nossa história de vida. Deus havia dado uma ordem para Adão: Adão, ei, multiplica a terra, domina sobre ela, toma posse de tudo. Ou, em outras palavras, Deus falou o seguinte: Adão, você é o cara da terra, você é o camarada que vai governar tudo isso. Só que uma atitude errada fez com que dois filhos, um tomasse uma decisão e o outro tomasse outra. Uma atitude errada fez com que uma casa se tornasse dividida. Uma atitude errada fez com que tivessem dois tipos de pensamento dentro do mesmo lar. Amós 3,3 diz: poderão dois andar juntos se não houver acordo? Não. Poderão dois andar juntos se não estiverem de acordo um com o outro? Não. Como você vai querer andar com Cristo, aonde Cristo tem um pensamento para você, mas o teu pensamento é completamente diferente daquilo que Deus tem para você? Pode haver aliança nessa junção? Pode você andar com Ele, entendendo aquilo que Ele tem para você? Sim ou não? Não. Por quê? Porque você quer andar com Cristo por tudo aquilo que Cristo pode te oferecer, mas Cristo quer andar com você por tudo aquilo que você é. Cristo anda com você não por aquilo que você pode dar para Ele, Cristo anda com você por quem você é. E você precisa ter o mesmo pensamento, você precisa andar com Cristo por quem Ele representa para você, e não por tudo aquilo que Ele pode te oferecer. Que essa noite a tua oferta, pastor, mas como oferta? A Bíblia diz que nós somos a verdadeira oferta. Amém? Que nós possamos ser a verdadeira oferta que Ele espera de nós. Ele não tem intenção nenhuma que nós venhamos aqui, cada um de nós, com um saco de dinheiro, oferecendo um altar para Ele. A única coisa que Ele espera é que eu e você possamos sair dos nossos lares para chegar aqui diante da sua presença e entregar o nosso coração e dizer: Tu és o Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha história. Eu ando perto de alguns meninos aqui na igreja, até por causa do futebol, e eu converso muito com eles e digo para eles o seguinte: ei, olhe para Cristo, não olhe para mim, não olhe para as pessoas, olhe para Cristo, porque Cristo nunca vai te decepcionar. Todas as vezes que nós olhamos para o lado, entenda isso, nós nos decepcionamos com pessoas.
Mas quando o nosso foco é Jesus, somente Jesus, a gente não espera do outro. Então quando o outro erra, para a gente torna-se algo comum, porque a nossa esperança não está nas pessoas, a nossa esperança está no Senhor. Quando Arão, ele fez o bezerro, ele estava preocupado em ser aceito pelo povo e não ser aceito por Deus. Moisés estava no monte, pagando um preço, independente das atitudes que o povo estivesse tendo lá embaixo. Ele estava preocupado em agradar aquele que o chamou para estar no monte. Que essa noite você possa subir o monte, e que você possa se conectar com Deus, e esquecer aqueles que estão embaixo. Quando você se conecta com o monte, você não tem tempo de perder tempo. Quando você olha para o céu, as coisas da terra passam a não fazer parte da tua vida. Quando você se conecta com o céu, você enxerga somente a salvação, e você se preocupa em ganhar vidas para Jesus e não prosperar na terra. E quando você se preocupa em ganhar vida para Jesus, a Bíblia diz que Ele se encarrega de prosperar a tua vida. E todas as vezes que você cumpre um princípio, Ele responde com promessa. Todas as vezes que você faz aquilo que Ele espera de você, Ele retribui 100 vezes mais. Isso é promessa, isso não pode ser mudado. Esse livro foi escrito, há milhares e milhares de anos atrás. Esse livro tem promessas até o dia de hoje, para a tua vida e para a minha vida. Sabe por que alguns não conseguem viver essas promessas? Porque querem fazer como Arão, querem agradar as pessoas e não se preocupam a se conectar com o Pai. Ei, nessa noite Deus marcou contigo um encontro para falar ao teu coração que o teu encontro é com o Pai e não com as pessoas da terra. O teu encontro é com o Pai e não com as pessoas da terra. O teu encontro é com o Pai e não com as pessoas da terra. Quando você se conecta com o Pai, a tua mente sai da terra e ela vai para o céu. E quando você entende as coisas celestiais, quando os projetos de Deus começam a penetrar na tua mente, você começa a perceber que toda e qualquer dificuldade que você vive na terra faz parte de um processo que você tem que passar com Deus. A Bíblia diz que quando os apóstolos, eles foram levados diante dos tribunais ali, os fariseus ali foram julgar os apóstolos, a Bíblia diz que eles foram açoitados, bateram neles. A Bíblia diz que eles saíram de lá regozijando, eles saíram de lá felizes, porque eles haviam se recebido açoites, porque estavam fazendo aquilo que era certo. E os caras disseram para eles: ei, vocês vão parar de falar no nome de Jesus. A Bíblia diz que quando eles saíram dos açoites, a primeira coisa que eles fizeram foi voltar para o templo, para voltar a falar de Jesus. Eles não estavam preocupados com os açoites que eles haviam recebido. Eles não estavam preocupados com as palavras torpes que falaram para eles. Eles estavam muito mais preocupados em cumprir o propósito que Deus havia colocado sobre eles. E quando eles cumpriram o propósito, a bênção de Deus veio sobre eles. Foram presos. A Bíblia diz que Paulo e Silas foram para a prisão. Em vez de eles ficarem murmurando na prisão, ficarem reclamando: mas Jesus, eu só fiz o que você me pediu para fazer, e agora eu estou aqui preso por causa do teu nome. Não, a Bíblia diz que eles estavam na prisão, e por volta da meia-noite, eles começaram a glorificar o nome do Senhor. A Bíblia diz que veio uma explosão, as cadeias se romperam, e Paulo e Silas saíram da prisão. Você consegue entender isso? Eles poderiam estar murmurando, eles poderiam estar reclamando, porque estavam presos por causa do nome de Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: aquilo que parece prisão, na verdade é libertação. Porque quando você é preso, Paulo certa vez ele diz: eu sou um prisioneiro de Cristo Jesus. Eu sou um prisioneiro de Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: ei, eu vou anunciar o Evangelho, custe o que
custar. Eu fui chamado para isso. Quando as pessoas diziam para ele, Paulo, não vai para lá não, não vai para Jerusalém não, que vão te prender, vão te matar. Aí é que ele tinha vontade de ir. Porque Paulo não estava preocupado com o destino, mas Paulo estava preocupado com a promessa que o Pai havia ordenado sobre ele. Quem se preocupa muito com o destino, não consegue viver a promessa. Mas o que vai ser de mim amanhã? Ei, esquece o que vai ser de você amanhã. Viva hoje aquilo que Cristo te chamou para viver. Porque se você viver a promessa, o destino, se necessário for, vai ser mudado por Ele. A sentença que colocaram sobre a tua vida, eu não sei com quem eu estou dizendo, mas a sentença que colocaram sobre a tua vida, se o Senhor quiser, Ele muda toda e qualquer sentença. Sabe por que Ele muda? Porque a Bíblia diz que Ele é o Deus do já. A Bíblia diz que tudo o que Ele diz precisa se cumprir. E quando Ele dá uma ordem, tudo precisa submeter à autoridade dEle. Se agarre na promessa. Se agarre na promessa. E ofereça para Deus a oferta que vai agradar o coração dele. Você é a oferta. Você é a oferta. Não faça nada pela metade. Tudo que você venha fazer para Deus, faça o teu melhor. Entrega o teu coração. Se você foi chamado para limpar o banheiro, limpe o banheiro com todo o teu zelo. Faça o teu melhor no banheiro, não vá para o banheiro porque você está escalado no banheiro, me colocaram aqui no banheiro, não, faça o teu melhor. Se alguém te colocou no estacionamento, receba os visitantes, entendendo que você não está trabalhando para homens, mas você está trabalhando para o Senhor. E quando você recebe alguém lá fora no estacionamento, com um sorriso daqui até aqui, diz, meu irmão, Jesus te ama, e Ele vai mudar a tua história de vida. O teu galardão está sendo computado no céu. Você consegue entender? Qualquer lugar que você possa estar na terra, qualquer lugar que você possa estar na terra, o que vai determinar a mudança é a tua atitude, é a tua oferta, e você é a oferta. Então se entregue a melhor oferta, para que Deus possa receber como recebeu a de Abel. Abel foi morto pelo seu irmão, mas a Bíblia diz que a terra gritou pelo sangue de Abel. Caim, por sua vez, a Bíblia diz que ele foi morar em Nod, uma cidade, virou um fugitivo. Ele chega a ponto de dizer para Deus, mas vão querer me matar, e Deus fala para ele, ei, se alguém quiser te matar, 7 vezes pior acontecerá com essa pessoa. Caim, eu vou botar um selo sobre você, eu vou botar um sinal em você, e ninguém vai te matar, mas você vai pagar pelo que você fez. Toda decisão traz um resultado, creia nisso. Toda decisão traz um resultado, e que o resultado possa ser positivo na tua vida. Por isso, ofereça para Deus aquilo que você tem de melhor, e que o Espírito de Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. O meu melhor quero te dar.